Este trabalho é relativo à realidade virtual, imersiva e não imersiva. Vamos explicar qual é a base deste novo mundo e quais os dispositivos utilizados para aceder a esta realidade paralela ao longo dos tempos. A interface gráfica é um mecanismo de interação entre o utilizador e o computador, baseado em símbolos visuais, ícones, janelas e menus. É permitido ao utilizador selecionar esses símbolos e manipulá-los de forma a obter resultados práticos. O desenvolvimento do GUI resulta em ambientes virtuais. Através da utilização desses ambientes e da estimulação dos sentidos do utilizador, como a visão, a audição e o tato, obtêm-se ambientes imersivos. A estimulação dos sentidos é feita através da utilização de dispositivos que permitem a interação com os ambientes, como são um exemplo, auscultadores, capacetes de visualização e luvas de dados. A realidade virtual, ambiente simulado através do computador, permitindo ao utilizador interagir, visualizar e manipular os objetos constituintes desse ambiente em tempo real. Os ambientes podem ser simulações reais ou criações originais do ciberespaço. A realidade imersiva é um tipo de realidade virtual. Nesta realidade, o utilizador é de tal maneira estimulado sensorialmente que acaba por se sentir parte integrante do ambiente virtual. O aperfeiçoamento e a aproximação à realidade dos ambientes virtuais permitem facilitar e desenvolver algumas áreas do nosso conhecimento, uma vez que é possível simular experiências do mundo real mais rapidamente e sem hipótese de causar danos nocivos. Por exemplo, os biólogos podem simular alterações dos ecossistemas e verificar as suas consequências, ou nas escolas de condução, em que se pode conduzir um carro sem sair da escola. Aqui temos um exemplo de ambiente virtual em escolas de condução. Esta é uma tecnologia que permite facilitar a aprendizagem dos conceitos básicos da condução sem correr riscos. No tratamento de fobias foi realizado um trabalho sobre a avifobia, que abrangeu o desenvolvimento de um protótipo de um software como instrumento de auxílio no tratamento de avifobias por meio de realidade não imersiva. Por outro lado, é utilizada a imersividade para tentar colocar a paciente mais próximo do que causa a fobia. Um exemplo destes trabalhos envolve a criação de ambientes tridimensionais sintéticos gerados por um computador por meio de canais multissensoriais dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esta abordagem ao tratamento de fobias inclui uma passagem da realidade não imersiva para uma realidade virtual imersiva. Com o objetivo de criar realidades virtuais cada vez mais imersivas, desenvolveram-se técnicas para tornar os ambientes gráficos mais realistas. O rendering é um processo que permite transformar os dados gráficos em dados de imagem. Este processo requer uma atenção especial à eliminação do ambiente e à posição relativa dos outros objetos no mundo virtual. Para a qualidade do rendering ser alta, também é necessário ter em conta as propriedades dos objetos. O mapeamento de texturas completa o trabalho do rendering, aplicando as texturas e atributos materiais específicos corretos a cada parte do objeto, de modo a que a sua aparência fique realista. Vamos agora visualizar um pequeno vídeo que mostra como se processa o rendering. Here, a synthetic glowing sphere illuminates the room, reflecting in mirrors and casting shadows. Our method allows for objects to be inserted with proper perspective and occlusion, and relit with an estimated lighting model of the scene's illumination. Inserted objects fully interact with the scene. This dragon casts red light onto the brick beneath it, and our method is applicable outdoors and works for complex lighting patterns, such as shadowing from tree branches. To begin inserting synthetic objects, our system requires a small amount of input that non-expert users can supply in only a few minutes. Bounding geometry is Os geradores de tato pretendem gerar informação sobre a geometria, textura e temperatura da superfície que a pessoa está a observar e a interagir virtualmente, levando a pessoa a pensar que está mesmo a tocar em algo. Os geradores de força fornecem informação sobre o peso e maciez ou dureza dos objetos. Exemplos disto são os joysticks e braços geradores de força que produzem este tipo de efeitos, rugoso ou macio, por exemplo.
Ao contrário da realidade imersiva, na realidade não imersiva o utilizador não se sente como parte integrante do ambiente, pois apenas alguns dos seus sentidos são estimulados. Vamos agora mostrar-vos alguns exemplos da evolução dos dispositivos que tornaram, e ainda hoje tornam, a realidade cada vez mais imersiva. Começamos pelo ano 1900. Os headphones foram inventados por Nathaniel Baldwin e posteriormente foram vendidos à Marinha dos Estados Unidos da América. Estes permitem ouvir sons provenientes do computador. 1968. O HMD, ou Head Mounted Display, é um dispositivo de realidade imersiva que foi criado em 1968 por Ivan Sutherland. Este dispositivo teve como objetivo levar o utilizador a emergir noutra realidade que não a sua, apesar de na época em que foi criado ainda não haver tecnologia suficientemente avançada para que o objetivo fosse cumprido. Como se pode ver nas imagens, o HMD tinha uma estrutura bastante grande e desconfortável para quem o utilizava, provocando muitas vezes dores de cabeça e tonturas. Ao longo dos tempos foi sendo desenvolvido e hoje em dia já apresenta uma grande qualidade de imagem, com imagens em 3D e som stereo. Tem também a ergonomia certa, não provocando tonturas nem dores de cabeça, devido ao seu peso, como acontecia quando foi inventado. Os Crystal Lay foram criados em meados de 1970 por Stephen McAllister e permitiam a visualização estereoscópica com um campo de visão bastante amplo. O monitor é um dispositivo através do qual é possível visualizar os ambientes gráficos do computador. Este foi inventado em 1980. 1984. Atualmente já se começa a falar dos teclados virtuais, em que a imagem do mesmo é projetada em vez de transportar o teclado físico. A projeção até poderá ser feita na mão. 1986. O ambiente virtual, criado pela NASA em 1986, permitia aos utilizadores indicar comandos por voz, manipular objetos virtuais e ouvir voz sintetizada com som 3D. Era uma indumentária que permitia a interação do utilizador com o mundo virtual. Estes fatos são usados frequentemente para treinos militares. Em 1988. O Boom é uma caixa móvel para visão estereoscópica criada em 1988 pelo investigador da área da percepção e inteligência Mark Bolla. Em 1989. A Data Glove utilizada para controle e manipulação do ambiente virtual, pois permitia capturar os movimentos das mãos e usá-los para interagir com o utilizador. O Zero Point Desk foi criado em 1991, ainda assim só foi comercializado em 2008. Este é um dispositivo semelhante ao rato, mas que se pode utilizar no ar, ou seja, acaba por ser utilizado como rato e como auxiliar em apresentações, pois serve também de ponteiro. Neste vídeo que se segue, o senhor explica isso mesmo. This is the Gyration GP110 wireless mouse. This mouse is unlike most wireless mice in that it has this cool in the air function. You hold it like this and you press this blue button, and now as you move your arm and your hand, this mouse will move on the computer screen. So this is a fantastic mouse for presentations and the like. And the other thing is it's optical, and so you just put it on a table and it uses like a regular mouse. So not only do you get the in-air functionality, but you get the on-the-table functionality. Em 1992. A Cave, ou Cave Automatic Virtual Environment, foi inventada em 1992,
também com o objetivo de o seu utilizador se sentir imerso num ambiente diferente da realidade. A Cave é um espaço delimitado por 3 ou mais paredes de projeção estéreo para visualização interativa, em que, como o nome indica, permite ao utilizador interagir com os elementos projetados nas suas paredes. 2010. O Ring Mouse é um dos dispositivos mais recentes, tendo sido inventado em 2010. É bastante utilizado em ambientes virtuais e pode ser controlado com o dedo polegar ou como se vê na imagem. Vamos agora ver um pequeno vídeo que mostra melhor como é que se utiliza este aparelho. En anglais, la Ring Mouse, il n'y a pas vraiment de nom français. Alors, c'est de la marque Agama. Alors, comme on peut voir, c'est tout simplement un anneau que l'on porte autour du doigt, comme ça. Et moi, je peux contrôler ensuite mon curseur avec ce pavé tactile. Ici, pour aller à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas. J'ai aussi les noms. On peut voir. Présentement, c'est un modèle là, un prototype, donc ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça devrait l'être lorsque le produit va être sur le marché au mois de mars. Donc on a aussi un 2011. O 3D Spheric Mouse foi criado em 2011 na Alemanha pela Exotic. Com o vídeo seguinte vamos perceber melhor o seu funcionamento. This is a new way to work in 3D. We would love to call it a 3D tablet because you have direct control of rotations in 3 axes, like you have direct control with a pen tablet while painting. You can also move your objects in 3 axes by simply moving the ball. And you can even model at the same time, which extremely speeds up your workflow. Exotic 3D Spheric Mouse. The new standard in professional 3D interfacing. Detectores de posição. Estes podem ser vários. Os mecânicos são utilizados quando necessárias alta velocidade e precisão de posição. As desvantagens é a pouca mobilidade que dá ao utilizador. Exemplos temos o capacete HMD para obter a posição da cabeça, braços mecânicos articulados para obter a posição dos braços. Sensores ultrassónicos. Estes detectores determinam a posição pela emissão de um som que é captado por um conjunto de receptores. As vantagens são o seu baixo custo e o facto de no corpo do utilizador só ser necessário colocar uns pequenos emissores de ultrassom. As desvantagens são a pouca precisão e a necessidade de não existência de obstáculos entre os emissores e os receptores. Detectores de posição magnéticos. Estes usam conjuntos de bobinas para produzir campos magnéticos e sensores para determinar o tamanho e a direção destes campos. As suas desvantagens são o tempo de cálculo da posição do utilizador e as interferências com fontes de campos magnéticos. No entanto, são os mais utilizados, sendo a sua latência reduzida à medida que aparecem dispositivos mais rápidos. Neste vídeo mostramos um ambiente virtual imersivo. Here you can see the result of the software Warpalizer that can make any game into an immersive experience. This screen covers 120 degrees and is projected by 3 projectors connected to a single PC. Later in this video you will see the effect of Warpalizer when we turn off and on the warping, overlap and edge mount. Product not yet rated. For a long time we've been able to make buildings that look good. We've been able to make cars that look very real. The level of realism goes up and up and up. With previous kind of technologies that you'd use, like facial motion capture, we didn't really ever feel that we could pull that off. You could never really tell whether someone was lying or not. With this technology, what you see is what you get. I'm always happy to help the LAPD. Started research on it about 5 years ago. Back then, only research groups were really doing it, this kind of 3D mesh generation from optical cameras. We thought that there might be some application for what we were doing, and this story is a detective story, so the believability of the actors' performances is key to gameplay. That's one of the key strengths of our system. We can actually see all the subtle features that animation traditional ones just can't
do. Cole Phelps, traffic. What have we got? It's really acting a scene in two parts. The motion capture and then the motion scanning. The motion capture captures all the body movements and where people look, so it gives you all of the eye lines. Regulator valve. Good find. Then we move over to this studio where an actor would typically go into makeup in the morning and then they'd have their hair done in a 1940s hairstyle. Then they'd come into a room and sit in the seat behind me, and what the rig does is capture a volume around them. You've got cameras not only around, but also looking upward and downward as well. So any kind of movement is going to cut out some of the information.